abrir o microfone para falar alguma coisa, fiquem bem à vontade, tá bom? Então, começamos a nossa primeira aula de gestão ambiental. Serão 20, bota um aspas no encontros aí, e a gente vai, então, ver diversos conteúdos. Eu vou apresentar para vocês a ementa, que está lá prevista no PPC do curso. O plano de ensino, ele está sendo avaliado, ainda não foi aprovado. Assim que ele for aprovado, eu passo para vocês, mas eu já quero mostrar como é que vai se dar a organização em termos de calendário, tá? E como é que nós vamos fazer. Eu vou apresentar minha tela para mostrar para vocês algumas coisas, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto. Todos vocês estão, primeiro, me vendo e me ouvindo bem? Por favor, abra o microfone. Sim, tudo certo. Tudo certo? Tá. Sim. Se travar, pessoal, por uma questão de internet mesmo, oscilação e tudo mais, vocês escrevam no chat ali que travou e tal, tô congelado, ou vocês também podem abrir o microfone e me avisar, tá? Aí eu paro da onde travou, a gente retoma o raciocínio e seguimos na nossa aula, bem tranquilo, tá? Vocês já conhecem o sistema, certamente não deve ser a primeira disciplina que vocês estão fazendo de maneira síncrona, né, online, então certamente vocês já conhecem o sistema, tá? Bom, galera, então começando, a nossa disciplina é a disciplina de gestão ambiental, tá? Eu deixo para vocês aqui os contatos, na verdade, o contato, né, e as redes sociais. Por que eu sempre deixo essas informações? Primeiro, e-mail, tá? É o lugar mais certo de vocês me encontrarem, é o e-mail, tá? Esse, sem sombra de dúvidas, já anotem aí, já fiquem com esse e-mail gravado, ali certamente eu respondo para vocês com mais rapidez, tá? Eu deixo para vocês também o meu Instagram. Por que eu deixo o meu Instagram? Porque ali muitos alunos, e não só de graduação ou pós-graduação, mas também pessoal do ensino médio, às vezes ali é o lugar mais fácil de entrar em contato. É a forma, às vezes, mais rápida, porque está ali, está no celular, está na palma da mão, papum, entrou em contato, tirou uma dúvida, enfim, perguntou alguma coisa. Então, eu deixo sempre nas minhas redes sociais. Além disso, no perfil do Instagram, vocês têm um link de acesso às aulas síncronas do IFRS, que, na verdade, são as aulas síncronas comigo. Todas as aulas, de todas as disciplinas, de todos, do ensino médio, a pós-graduação, enfim, todas elas são o mesmo link. Então, por isso que eu já deixo disponível ali, tá? E aí vocês, se porventura não conseguem mais o acesso no Moodle, por exemplo, não tem a senha, etc., não está cadastrado no Moodle ainda, não viu, é uma forma também de vocês acessarem de forma rápida o link das nossas aulas síncronas, tá? Lembrando sempre que se vocês forem assistir a aula pelo celular, devem baixar o aplicativo do Google Meet, tá? É só essa a única observação que eu tenho para fazer com relação a isso. Caso contrário, fiquem à vontade, tá? Eu não me importo de vocês mandarem dúvidas pelo Instagram, fiquem bem à vontade. Deixo também o nome, né, do meu canal no YouTube, Descomplicando com o Prof. Dudu. Esse canal ele foi criado no momento que nós entramos em pandemia, as aulas foram suspensas, eu acabei criando o canal, tá? Realmente com o objetivo de fazer com que os alunos de qualquer nível, tá? Ensino médio, graduação ou pós, pudessem continuar tendo contato com os conteúdos. E aí, claro, conforme ia surgindo alguma dificuldade de algum aluno ou alguma informação que eu achava um pouco interessante, eu fazia alguns vídeos, tá? Alguns deles que já foram feitos a gente vai usar nessa disciplina, né? Eu vou deixar ele disponível lá no Moodle para vocês. E as nossas aulas gravadas também ficam disponíveis lá no canal, tá? Então eu crio lá a playlist da disciplina do ano tal e aí fica tudo gravado lá. Não se preocupem que as aulas gravadas, todas elas, tá? Ficarão, o link de acesso delas ficarão disponíveis para vocês no Moodle. Então vai estar lá, aula do dia 25/5. Vai ter o material que nós fomos usar, uma breve introdução ali, escrita do que nós tivemos na aula, e o link da nossa aula gravada, tá?
o link vai direcionar vocês ao vídeo no canal, tá? Então, vocês fiquem à vontade para assistir o vídeo. Por que que eu coloco lá? Porque é a forma mais fácil de vocês acessarem e é uma das formas que vocês não precisem pedir autorização para assistir às aulas. Por quê? Porque dependendo do tipo de e-mail que vocês usam, dependendo do tipo de formato que ficou a gravação, vocês vão ter que acabar pedindo autorização para o professor para assistir às aulas. Então, foi uma maneira também que eu achei de deixar, digamos, registradas as aulas, né? E que vocês também tenham acesso a todas elas, tá? Então, também fiquem à vontade para fuçar e ver os outros vídeos. Vocês vão ver que tem várias outras aulas lá, que já foram gravadas de semestres anteriores, que eu já disponibilizei lá. Claro, são conteúdos diversos, isso vai depender muito do andamento da disciplina, conforme a turma, né, conforme o contato que os alunos têm com o conteúdo, então, são conteúdos variados dos vídeos gravados lá, tá? Bom, informações importantes. Carga horária da nossa disciplina, 33 horas. Como eu não tenho ainda o plano de ensino para apresentar para vocês, e a gente vê o plano de ensino, vê carga horária e mais um monte de coisa arada, quando ele estiver pronto, quando ele estiver autorizado, eu vou disponibilizá-lo lá no Moodle, tranquilo? Então, olha só, a carga horária da disciplina, 33 horas, ou seja, 2 períodos semanais, quando nós não temos, claro, aulas aos sábados, tá? Então, será ministrada totalmente no primeiro semestre, isso significa até o mês de setembro, final de setembro, tá? Então, esse será o nosso período, é um período extremamente curto, nós vamos ter em torno de 6 a 7, acho que 6 dias, sábados letivos, né? Justamente porque é um período mais curto, então nós precisamos contemplar essa carga horária, e aí nós vamos ter sábados letivos, tá? Horário das aulas síncronas, todas as terças-feiras, das 10 para as 9 às 10h30. Não é novidade nenhuma para vocês, tá? O que eu sempre comento quando eu falo da questão do horário das aulas? O que acontece? Essa nossa primeira aula, claro, a gente dá né, um tempo para a galera entrar, a gente sabe que, né, sendo os 2 últimos períodos, é um pouco mais difícil, né, da gente estar no horário, né, justamente por uma questão de estar em casa e tem uma série de coisas que acontecem dentro de casa, né, vários espíritos que rondam a nossa casa e fazem com que a gente, às vezes, se atrase, faz com que a gente pegue um pouquinho no sono. E aí, se não tem um espírito de Nárnia que vai sacudir vocês acabam realmente se perdendo no horário. Mas é bem tranquilo, tá? Qual é o objetivo desse horário? A gente iniciar às 20h50, tá? E ir até conseguirmos atingir o objetivo daquela aula, tá? Se terminarmos às 10 horas, se o objetivo foi alcançado às 10 horas, show, maravilha, tchau e benção, até a próxima. Caso contrário, vamos até às 10h30, sem problema nenhum, tá? 10h30 é o nosso horário limite, é até ali, tá? E às vezes acontece realmente, assim, de ter aulas que está cansativo, tem aulas que é muito teórica, e aí a gente precisa, sei lá, dar um tempo, desligar, vamos embora, vamos dormir, amanhã é outro dia, trabalho, estudos, etc. E aí não tem por que a gente ficar até às 10h30. Agora, se a aula estiver rendendo, a galera participando, dúvidas, se a gente tiver exercícios durante as aulas, tiver um debate legal, a aula realmente estiver rendendo, vamos tocar até 10h30. Se o objetivo, né, da aula for atingido antes, beleza, encerramos antes, tá? Então, essa é a ideia. Não fiquem presos ao horário final, é a questão do objetivo da nossa aula. Todas as aulas nós teremos, a princípio, conteúdos diferentes. Então, para cada aula é um conteúdo novo, e a menos que, claro, né, a gente não consiga contemplar todo aquele conteúdo numa aula anterior. Aí a gente vai ter que ainda finalizar e depois começamos novos conteúdos. Mas a ideia é toda aula, conteúdo novo, tá? Local para as postagens. O local das postagens é ali no Moodle. Vocês já têm o nome da disciplina, vocês já devem ter acessado ela, né? Se vocês conseguiram acessar o link através daquele recado que eu deixei para vocês, então certamente vocês já sabem qual é o nosso local de postagens. Tudo vai estar ali. Atividades, fóruns de discussão, fóruns de debate, aulas gravadas, material de apoio, legislações, decretos,
artigos, capítulos de livro, tudo que eu for usar durante as nossas aulas, ela vai estar ali disponível para vocês, tá? Então, não se preocupem. É claro que, caso vocês queiram dar uma olhada em outro livro, eu vou procurar na biblioteca virtual do campus ali um livro sobre o assunto, porque realmente estou perdido, né, não consegui me encontrar nesse conteúdo e eu preciso dar mais uma lida, sem problemas, lá na biblioteca virtual. Caso contrário, se eu der para vocês uma atividade, leia o capítulo X, desenvolva tal coisa. Beleza, eu vou disponibilizar para vocês o capítulo X, tá? Vocês não vão precisar catar o capítulo X, até mesmo porque pode ser que uns consigam, outros não. Então, sempre que tiver isso, vocês terão o material disponibilizado para vocês, tá? Presença, sim, será cobrado participação em aulas síncronas. Isso significa que será cobrado que vocês estejam comigo nas aulas síncronas. Não está, é falta. Deixou conectado e foi tirar um cochilo. Deixou conectado, foi jantar. Não tem problema de jantar. Leva o computador junto. Quer comer alguma coisa, quer tomar um chimarrão, enfim, leva o computador junto. Vai tomar banho? Bom, aí não, né? Melhor não tomar banho na hora da aula. Por quê? Vamos supor que eu estou dando conteúdo, e aí, em determinado momento da aula, me deu uma vontade enlouquecedora de fazer uma pergunta para vocês. Me coçar para fazer uma pergunta para vocês. Tá? Se a participação for baixa, o que eu vou fazer? Eu vou eleger alguém, né, com o meu dedo assim, e vou, você. Aí eu chamo fulano para responder. Fulano não respondeu. Segunda chamada, fulano também não respondeu. Terceira chamada, também não respondeu. O que vai acontecer? O que eu vou deduzir é que o fulano deixou conectado e foi-se embora, tá? Foi tomar uma cerveja no bar da esquina, foi bater um papo, né, com a patroa, com o patrão, assim por diante, né? E aí me deixou aqui falando sozinho, como se fosse um louco, falando para o computador sozinho. Bom, neste caso, deduzo eu que mesmo estando online, conectado ali, não está presente. Portanto, receberá falta. Certo? Professor, você me perguntou, eu não sabia, por isso que eu não respondi. Responde, eu não sei a resposta. Eu não sei responder. Eu não faço a menor ideia. Professor, eu não quero falar com o senhor. Bom, aí eu já sei que vocês estão ali. Vocês só querem me escutar, vocês não querem conversar comigo. Bom, vamos na aula, sem problemas, é presença, tá? Então, não esqueçam, vai ser cobrado. No período das APNPs, ali, onde a gente não tinha o calendário acadêmico ainda vigente, bom, aí era sem problemas. Não era obrigatória a presença nas aulas síncronas, era uma série de coisas, né? Uma série de regramentos lá, muito loucos. Só que agora não, agora com o calendário acadêmico, presença é cobrada, tá? Nós estamos orientados a cobrar presença, justamente porque senão não faz sentido nenhum, né? A gente está aqui com a aula síncrona. Eu vou lá, disponibilizo o material, EAD, vocês fazem, e aí, tchau, benção, acabou. Né? Isso não faz sentido nenhum. Se vocês estão aqui, claro, né, das 10 para as 9 até as 10h30, bom, significa que vocês querem alguma coisa. Significa que essa disciplina vai fazer algum tipo de sentido. E aí, então, seria legal a presença de vocês. É obrigatório abrir a câmera? Não, não é. Mas se abrir a câmera, melhor ainda, porque eu não fico só olhando para a minha cara feia, fico olhando para vocês. Olha aí que maravilha, certo? Forma de avaliação, vamos lá. Nós vamos dividir, se vocês olharem ali embaixo na nota final, nós vamos dividir o semestre em nota 1 e nota 2. Na nota 1, nós vamos ter 5 pontos de atividades ao longo do semestre. Isso significa, até setembro, a gente vai ter atividades valendo 5 pontos no total, certo? Nós vamos ter também a primeira avaliação valendo 5 pontos. Essa primeira avaliação vai ser lá pela metade do semestre, mais ou menos, valendo 5 pontos por conteúdo até ali. Nós teremos, então, uma segunda prova. Essa segunda prova vai ser ao final do semestre, a nossa última aula do semestre, valendo 10 pontos, certo? O conteúdo dessa segunda prova é o conteúdo que vai depois da primeira aula, depois da primeira avaliação, até o final, tá? Então, para cada avaliação é um conteúdo diferente. Só vai repetir o conteúdo caso vocês necessitem de exames. Bom, aí a gente vai lá no exame, o conteúdo é todo da disciplina, do semestre, tranquilo? Pegar então nota 1, nota 2, divide por 2, vai ter a média. Aquele que atingir 7 ou mais está aprovado, parabéns, boas férias, tudo de bom, boa sorte no TCC e nos vemos em breve, tá? Recuperação paralela.
Sim, teremos recuperação paralela. O que significa isso? Determinadas atividades ou conteúdos, vocês não conseguiram atingir a meta de vocês, não conseguiram atingir a nota que vocês precisavam ali. Bom, é possível que a gente faça recuperações paralelas ao longo do semestre. Isso vai depender, claro, do andamento da disciplina, né, das notas, enfim, participação e outra série de outras questões, tá? A recuperação paralela, ela não vai ser para uma ou para duas pessoas, ela é para todos terão o direito de fazer, tendo nota satisfatória ou não, tá? E aí, essa recuperação paralela sempre será em momentos distintos dos horários das aulas síncronas. Isso significa o quê? Não será na terça-feira, no horário da aula, não será no sábado, para compensar a carga horária do sábado, não será. Será em qualquer outro dia da semana, um horário a combinar, ou um prazo a combinar para a realização de determinada atividade, ou talvez até mesmo um encontro síncrono em um determinado horário, dia da semana, para que nós possamos debater o que ficou pendente, aquilo que nós não conseguimos atingir a meta. Isso vai depender muito de como nós estaremos lá nesse momento, e aí a gente combina, tá? Bem tranquilo. Aulas aos sábados. Todas as aulas aos sábados serão na modalidade assíncrona. O que isso significa? EAD. Ah, beleza, maravilha, vou fazer lá no final do semestre. Não vai não. Por quê? Porque as atividades dos sábados terão um prazo determinado para a sua realização, tá? Pode ser que um determinado sábado seja só realmente para assistir um determinado documentário sobre um assunto e beleza, tchau e benção, acabou. Não precisa mais nada, tá? Pode ser que tenha uma atividade, alguns exercícios para entregar, pode ser que vocês tenham que fazer uma análise de um capítulo, uma análise de um artigo, enfim, N atividades, certo? Sempre que essas atividades valerem nota, vocês serão informados para contemplar aqueles 5 pontos de atividades ao longo do semestre, certo? Além disso, é claro, nós podemos ter outras atividades, né, que talvez vocês tenham que fazer, por exemplo, para a próxima aula, e aí, se valer ponto, vocês serão avisados, vocês terão aí um prazo para realizar, tranquilo? Todas as tarefas ao longo do semestre terão um prazo determinado. Espera aí que tá... O Siri aqui resolveu achar que eu estou querendo falar com ele, mas eu não estou. Pronto. Do nada ele liga, né? Esse negócio é muito louco. Deve ter algum problema esse negócio aí. Vamos lá, voltando ao que eu estava falando. Sempre, então, que nós tivermos tarefas a serem realizadas com nota, eu vou avisar, e elas sempre terão um prazo determinado. O que isso significa? Significa dizer que, professor, tinha tarefa que o prazo era no dia 25 à meia-noite. Só que eu entreguei no dia 26 às 9 da manhã. É a mesma coisa que eu não entregar. Na verdade, nem vai conseguir, se for uma atividade que trava, né, a postagem, não vai conseguir. Então, ali, entregou no prazo, entregou, não entregou, não entregou. Paciência, tá? Bola para frente, vamos ver a próxima, e assim vai. Por isso que sempre é importante vocês observarem, quando vocês forem informados de alguma atividade, verifiquem qual é o prazo de entrega. Façam no prazo, isso é importante, tá? Por quê? Porque são 5 pontos dessas atividades, tá? Mesmo que a atividade não valha nota, façam. Por quê? É o conjunto da obra que vai fazer vocês até 0,5, olha essa informação, até 0,5. Ah, chegou lá no final, fiz a média e fiquei com 6,5. Ah, professor, fiquei com 6,5. Veio às aulas síncronas, participou das aulas síncronas, fez todas as atividades, né, executou tudo como realmente deveria fazer, né, teve todo o conjunto da obra, como a gente fala, tá? Até 0,5, até meio ponto, a gente consegue contemplar para atingir o 7, tá? Agora, não fez nada, nunca apareceu nas aulas síncronas, perdeu um monte de prazo, não deu certo, não conseguiu atingir 6,5, não conseguiu, nem a nota 7. Ah, não, aí não tem como fazer. Galera, eu sou bom, mas eu também não sou a Madre Teresa de Calcutá, tá? Tudo que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar, mas vocês também precisam se ajudar, tá? Nas minhas aulas
na grande maioria, né, grande maioria dos alunos, a participação é muito boa, é efetiva, né, e raros são aqueles que realmente reprovam. Só reprova quem realmente não faz nada. Aí não tem o que fazer, vai reprovar, porque os conteúdos são sempre novos a cada semana, é muito conteúdo, alguns conteúdos são bem técnicos, espera aí que tem gente entrando. Opa, aqui. Tá? Então, são conteúdos bem técnicos, tá? Então, é importante que vocês estejam aí, é importante que vocês assistam, seja a aula ao vivo, na hora, seja ela gravada, é muito importante isso, tá? Quem já foi meu aluno sabe da importância de assistir às aulas, tanto é que sempre vai ter uma aula com uma determinada dica. Aí a gente vai ter, claro, sempre uma aula antes da aula da avaliação, a gente tem a revisão do conteúdo. Ali tem dicas, tem uma série de coisas. Geralmente essa é a aula que é mais vista. Eu sei porque eu consigo ali ver quantas pessoas olharam, né? E essa aula é a supra-sumo do negócio, é aquela aula que todo mundo está desesperado assistindo. Galera, também não é essa sangria desatada, não precisa olhar 35 vezes aquela aula de revisão, tá? Ao longo do semestre a gente vai conversando, a gente vai trazendo pontos que são interessantes e vocês vão pegando esse conteúdo ao longo do semestre. Mesmo sendo conteúdo técnico, não é um conteúdo difícil, vocês já são adultos, vocês já entendem mais essas questões. Se é para o ensino médio, eu tenho que explicar várias e várias vezes até a galera entender, até a galera pegar. Mas vocês, galera, é bem tranquilo, tá? Bom, dito isso, espero que vocês não estejam aí, não estejam dormindo, não estejam, sei lá, me trocaram por uma taça de vinho, que é bom também, né? Até melhor do que ficar olhando para minha cara. É ou não é? Ó, a Carla abriu ali, ó, a Carla abriu... Carla, abre de novo. Ali, Carla. Olha o outro, Paulo. Mas que barbaridade. Olha o outro, olha o Carlos. O Carlos eu conheço aí, Carlos. Show de bola. Isso, galera. Vamos abrir as câmeras. Show de bola. Isso é bom. Tá, galera? Então, dito isso, essas informações iniciais, essas informações que, no meu ponto de vista, são importantes, eu quero primeiro dizer para você o seguinte: nós vamos usar 2 sistemas. O primeiro sistema é o Qualidata, vocês já devem saber, é lá que nós vamos fazer a questão das presenças e a questão das notas, tá? Estarão todas lá. Não significa que vocês não tenham acesso a algumas notas no Moodle, até mesmo porque determinadas atividades permitem, né, que a gente coloque as notas, então vocês podem acompanhar por um ou por outro. Mas eu sempre vou avisar vocês, olha, a nota da atividade tal já está disponível no Moodle, a nota da atividade da avaliação tal está disponível no Qualidata e assim vai. Vocês sempre serão avisados, tá? O professor deu um peido lá relacionado à disciplina, serão avisados. O professor foi lá, fez não sei o quê, catou alguma coisa, pum, vocês serão avisados, tranquilo, tá? Então, que acadêmico, que é o nosso Qualidata, notas e presenças. Moodle para postagens de materiais, aulas gravadas e mais um monte de coisa, tá? Já tem o recado ali, vocês já devem ter acessado. Essa aula de hoje será, então, postada lá para vocês, tá? Beleza? Deixa eu ver mais alguma coisa que eu preciso apresentar para vocês. Vamos sim. Deixa eu colocar aqui. Eu estou agora, mas eu já vou apresentar minha tela para vocês. Aqui, eu quero apresentar o que nós vamos ter de conteúdo. Deixa eu voltar aqui para apresentar minha tela. Aí, agora vocês já estão vendo a minha tela. Cadê? Aqui. Olha só, galerinha. A nossa disciplina, então, gestão ambiental, carga horária, vocês já sabem. O que nós vamos ter de conteúdo? Eu não sei se vocês já deram uma olhada nisso, mas nós vamos ver, então, alguns conceitos, tá? Conceito de meio ambiente, gestão ambiental, de gestão empresarial, uma série de coisas voltadas ao setor empresarial, tá? Depois nós vamos ver algumas questões de controle ambiental, e aí nós vamos ver a questão de resíduos sólidos, emissões atmosféricas, controle de águas e efluentes, e uma série de outras coisas relacionadas a isso, tá? Algumas legislações importantes, como a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a Política Nacional dos Recursos Hídricos, a Política Nacional do Meio Ambiente. Veja que são políticas nacionais, né? São instrumentos de... como é que eu posso dizer? Instrumentos públicos, talvez, para que a gente possa entender um pouco sobre essas questões.
Legislação ambiental brasileira, alguns princípios, lei de crimes ambientais, a política nacional do meio ambiente, como eu comentei com vocês, inclusive algumas questões de legislação ambiental brasileira nós já vamos começar a ver hoje, tá? Alguns princípios fundamentais, alguns direitos fundamentais que todos nós temos relacionados às questões ambientais. Vamos ver um pouquinho da Constituição Federal, o que ela nos traz, tratados internacionais e quais são as relações dos tratados internacionais com relação às legislações brasileiras e também ao contexto empresarial. Vocês vão ver que já agora, nosso primeiro ponto de pauta, né, da nossa aula, vocês vão ver que tratados internacionais já estão diretamente relacionados ao contexto empresarial, tá? Vamos ver sobre licenciamentos ambientais, e aí nós temos algumas resoluções do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, nós vamos ver quem é esse cara, de onde ele vem, do que se alimenta, como vive, tranquilo? Sistema de gestão ambiental, basicamente nós vamos ver a ISO 14001, que é a nossa norma internacional para a implantação do sistema de gestão ambiental, né, que estabelece os requisitos para a implantação do sistema de gestão ambiental. Então, nós vamos focar basicamente nela, mas não só nela, tá? E, claro, nesse contexto do SGA com base na ISO, nós também vamos ver algumas questões de auditorias, focadas, claro, nas auditorias ambientais. Princípios de auditorias, tipos de auditorias, resultados, quem participa, como é, por quê, e assim por diante, tá? Então, olha só, é conteúdo extremamente denso, é muita coisa, e nós vamos tentar tornar esse conteúdo o mais aprazível possível. Tá? É claro, nem todo conteúdo é legal, né? Mas a gente vai tentar fazer com que ele se encaixe na nossa realidade para que a gente possa visualizar um pouco melhor. Tranquilo? Referências. Galera, aqui tem as referências, você sabe, né? Vocês não estão ali presencial para pegar os livros na biblioteca. Todos eles têm disponível na biblioteca, né? Mas a gente não está presencialmente. Então, sempre que eu for utilizar algum tipo de material, eu vou postar ele para vocês. Caso vocês queiram, como eu já comentei, dar uma lida em algum material que vocês consideram que é importante vocês lerem para entender um pouco mais o conteúdo, para pegar um pouco mais de embasamento, verifiquem lá na biblioteca virtual quais os livros que tem disponíveis, tá? Tem esses e tem outros, não necessariamente vocês precisam usar só esses, tá? Então é isso, dito isso, a gente faz o quê? A gente vai ver rapidamente aqui o calendário, eu prometo não demorar mais do que isso. Nossas aulas, então, nas terças. Vejam que nas terças nós basicamente não temos feriados, a não ser no dia 7 de setembro, que é o único feriado que nós temos na terça. Isso significa dizer que, professor, não acredito que não vai ter feriado durante todo esse tempo. Não, não vai ter. Vocês vão ter que, infelizmente, com aquela taça de vinho do lado, todas as terças-feiras me encontrar nesse mesmo bate-local, tá? Terças-feiras, então, e claro, nós teremos pelo menos um sábado letivo em cada mês. Tirando esse mês de maio, que nós já estamos no final, a partir de junho, nós teremos pelo menos um sábado letivo. O nosso primeiro sábado letivo será no dia 12/6. Lembrando sempre, é assíncrono, vocês terão algum tipo de atividade para realizar. Provavelmente será uma atividade super simples, visto que nós teríamos somente 3 aulas efetivas, tá? E aí, por aí segue, tá? Depois vocês têm o calendário, vocês podem acessar ele tranquilamente lá no site do campus. Deixa eu fechar ele aqui. Aqui eu acessei a questão do curso, PPC. Aqui o qualidade. Nós somos entre 26, na verdade, comigo 27, são 26 alunos. Nós estamos aqui em 19, contando comigo, 18, né? Na verdade, contando comigo, tá? Então, bastante gente ainda não veio, sem problemas, tá? Depois olha a aula gravada. Galerinha, até aqui, vocês gostariam de perguntar alguma coisa sobre esse cronograma, sobre esse programa, enfim, esse formato que nós vamos aderir? Alguma dúvida? Professor, Pode falar. Depois tu vai postar o calendário, tu comentou, mas só para caso algum colega não viu a aula ainda, lá no Moodle tu botou que a nossa disciplina termina em fevereiro de 2022. Sim, eu errei lá, tá? Eu vou alterar, tá? Eu vou alterar. Eu coloquei pensando que o calendário, enfim, que o semestre terminava lá, bem caduco, não dá bola. Depois eu vou lá e altero para setembro, tá? Sim, não estava confirmado aí certinho. Obrigado. Ótimo, ainda bem que tu observou, tá? Eu não sabia que eu tinha botado errado lá. Tá? Aqui, galera, tudo certo, tudo tranquilo. Beleza. Galerinha, olha só.
Agora, então, nós começamos o nosso conteúdo, bastante conteúdo. Nós vamos começar por uma introdução, como sempre, vamos introduzir a disciplina. Vou perguntar para vocês primeiro. Alguém aqui já teve, tem ou gostaria de ter contato com conteúdos de gestão ambiental? Seja no trabalho, seja em outro curso ou alguma coisa parecida? Alguém já teve o contato com gestão ambiental? Eu, até 2 anos atrás, trabalhei na área de gestão da qualidade e ambiental. Tá? Eu era analista da qualidade e meu colega ambiental, mas eventualmente eu me envolvia, assim, na parte ambiental, quando ele entrava em férias, ou, enfim, quando ele tinha que se deslocar para outra unidade, eu atuava um pouco na parte ambiental, principalmente fazendo MTRs, né, resíduos, que hoje praticamente o nosso resíduo, só 2% do nosso resíduo vai para aterro, o resto é tudo coprocessamento. Show de bola, show de bola. Então, certamente, tu já viu alguma coisa do que nós vamos ver aqui, tá? Show de bola. Você vai contribuir bastante. Deixa eu ver aqui. A Sandra já teve contato no trabalho. Sandra, se tu puder, então, me dizer com que tipo de situação da gestão ambiental, por favor. Bom, eu faço a renovação de todos os documentos, né, encaminho as coisas que precisa tanto para a LO municipal, questão da FEPAM também, e também do SEMA, né. E aí, além disso, então, eu emito MTRs, assim como o Paulinho também comentou. Aí, nesse sentido, assim, que eu tenho um pouco de contato, então, pela questão da renovação dos documentos, né, que precisa ter. Show de bola, nós vamos ver bastante sobre isso também, legal, tá? Isso é interessante, tá? É uma empresa, tu falou da questão da LO municipal, é uma empresa de pequeno porte, médio porte? É, de pequeno porte, e aí é uma serraria, né, então acaba tendo bastante resíduos, né. Uhum. Tá, beleza, perfeito. Não, a gente vai ver bastante coisa sobre isso. Nós vamos ver, inclusive, algumas licenças de operação emitidas pela FEPAM, pelo órgão estadual. Eu não sei se a gente vai conseguir ter acesso a algumas licenças de operação do município. Eu sei que eles andaram disponibilizando algumas licenças, ou até mesmo o número das licenças, mas eu não sei se a gente vai ter o acesso a elas. Mas quando chegar lá, a gente vai saber se a gente vai conseguir acessá-las ou não, tá? Isso nós vamos ver as questões das condicionantes da licença, por que ela tem que, por exemplo, por que a Sandra tem que ver, tem que ficar analisando o prazo para solicitar a renovação da licença, por que ela tem que solicitar a renovação da licença, né, qual é o objetivo disso, qual é o próprio objetivo da licença de operação, né, deixa eu ver aqui mais, a questão das condicionantes ali, da questão do MTR, alguns documentos que precisam ser emitidos, não só para o município, mas também, às vezes, para o próprio órgão estadual. Então, que influência isso tem, tá? Para quem já quer pegar um adiantamento, tem uma live, tá, sobre MTR, disponível no canal do YouTube do Prof. Quem quiser depois dar uma conferida. Eu convidei um ex-aluno, veja como é muito interessante saber o que vocês fazem, porque às vezes surge alguma coisa que a gente vai trocar ideias numa live, numa aula gravada, numa aula aberta. Uma coisa que eu fiz muito nesse período de pandemia foi aulas abertas, e o legal é que tu entra em contato com gente de todos os estados. Eu já entrei em contato com galera de Pernambuco, de Tocantins, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, bastante gente, principalmente no interior de São Paulo. Então, galera, é gente de todos os estados. E lá nessa live, então, a gente conversou sobre o MTR, claro que focado aqui no Rio Grande do Sul, um aluno que trabalhou em uma empresa de consultoria para outras empresas sobre a emissão do MTR, emitir MTR, enfim. Ele já tinha um certo, digamos, know-how sobre como é que eu posso dizer? Esse manifesto, né, esse documento, todas essas questões documentais, a questão dos resíduos, transporte de resíduos, tá? Então, quem tiver interesse, tanto a Sandra quanto o Paulo comentaram, dê uma olhadinha lá. Nós vamos, claro, falar um pouquinho sobre ele quando chegar o momento, tá? Então, eu vi que muita gente também não teve contato, não tem problema, isso nós vamos ter o contato hoje, tá? Vamos lá, então. Galera, é o seguinte, vamos pegar primeiro, e eu sempre começo por aqui, pelo nome da disciplina, tá? Para que a disciplina se chame gestão ambiental, ela tem que ter uma lógica, tem que ter um porquê que ela se chama gestão ambiental. Não é possível que uma disciplina se chame
por exemplo, metodologia de alguma coisa, não é possível que uma disciplina se chame controle de alguma coisa sem ter uma lógica para isso, tá? Então, eu queria perguntar para vocês o que vem na cabeça de vocês quando vocês leem a palavra gestão. O que vem? Qual é a primeira coisa que vem aí? Gestão. Gerenciamento? Administração. Administração, não escutei direito, Paulo. Gerenciamento de resíduos? Gerenciamento, eu vou colocando aqui, vamos falando. Administração, gerenciamento, olha ali, a Stephanie botou planejamento, boa. Controle. Controle. E mais? Gerir. Adequação. Adequação, por que não? Mais alguma coisa, galera? Vou botar aqui, ó, orientação, organização. E mais? Mais alguém? Condução? Por que não, Jéssica? Condução. Tudo que vocês falaram, eu vou botando aqui. Mais alguma coisa? Aplicação das leis? Cuidado, pode ser, por que não? O cuidado a gente pode lembrar de prevenção, por que não? Estar a par das normas ambientais. Normas ambientais, boa. Dilmar, guarda isso aí que tu vai me ajudar numa coisinha, tá? Normas ambientais. Olha só, isso aqui acho que já tá bom para nós. Galera, gestão. Só aqui. Aí. Carla, tá dando interferência no teu microfone. Aí, beleza, show. Depois tu abre de novo para falar comigo. Olha só, gestão então lembra para nós administração, gerenciamento, planejamento, controle, gerenciamento ou gerir algo, adequação, orientação, organização, condução, cuidado, podemos falar também de prevenção e normas ambientais. Galera, tudo isso é gestão. Observem que gestão não é uma coisa simples, é uma coisa complexa, tá? Vocês imaginem que, para administrar algo, para gerenciar algo, tu precisa entender o contexto da organização. O que eu quero dizer com entender o contexto da organização? É entender por que ela existe e é entender qual é o objetivo fundamental dela. Se eu dizer, professor, missão e valores, é quase isso. É quase isso. Mas eu preciso entender, certo? Agora, nem toda gestão é focada em gestão ambiental. Nem toda administração, nem todo gerenciamento, nem todo planejamento é focado em gestão ambiental. Por quê? Quando eu leio a palavra ambiental, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo me lembrar de meio ambiente. E quando eu estou querendo me lembrar de meio ambiente, eu estou querendo me lembrar do quê? O que vem à mente de vocês quando eu falo de meio ambiente, ambiental, como vocês queiram? E aí? Preservação do meio ambiente. Preservação, vou colocando aqui, vocês vão falando. Preservação. Natureza, cuidados. Preservação, natureza. Cuidados. Reciclagem. Seres humanos, diz ali a Stephanie. Mais alguém, Paulo, comentou alguma coisa? Reciclagem. 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 Jéssica, guarda essa palavra que eu vou te perguntar, hein? Sustentabilidade. O Dilmar também falou ali, ó, sustentabilidade. Guardem essa palavra. O Dilmar já tem que guardar duas coisas, já. Preservação, natureza, cuidado, seres humanos, reciclagem. Aí acho que alguém falou a questão de destinação ou gerenciamento dos resíduos. Eu vou botar gerenciamento dos resíduos. Entre diversas outras coisas, tá? Então, vejam, gestão não está diretamente relacionada à questão ambiental. Não está. Mas, dependendo do foco que nós temos em determinado setor, ou em determinada visão dessa organização,
O foco dessa administração, dessa organização, desse planejamento, pode ser o que nós chamamos de prevenção e controles ambientais. Com base em quê? Com base nos aspectos ambientais da organização. O que são esses aspectos ambientais da organização? É tudo que envolve o processo da organização. Seja ela o consumo de água, o consumo de energia elétrica, o consumo de matéria-prima, seja a geração de resíduos, de emissões, de efluentes, de ruídos, de subprodutos e uma série de outras coisas. Professor, tá, mas o que isso tem a ver com processos gerenciais, que é o que eu estou querendo me formar? Bom, galera, tem a ver que hoje em dia, gestão ambiental está diretamente relacionado com custos. Custos. E eu coloco custos aqui um pouco contrariado, porque eu não vejo o meio ambiente como um custo, mas eu vejo ele um auxiliar para redução de custos. Por quê? Pelo simples fato de que, quando eu melhoro a eficiência produtiva, eu reduzo a quantidade de resíduos gerados, a quantidade de emissões geradas, a quantidade de efluentes gerados. Eu reduzo a necessidade de cada vez comprar mais matérias-primas. Eu reduzo a necessidade de consumir mais água, consumir mais energia. Por quê? Porque a minha eficiência produtiva, ela é satisfatória, e essa eficiência me promove, melhor, promove a organização, uma certa, além da redução dos custos, como eu acabei de comentar, uma redução nos riscos ambientais. E quando nós falamos de meio ambiente, nós falamos em teoria do risco. Toda a atividade tem o risco de causar impactos ambientais. Veja o que eu estou dizendo. Todas as atividades têm o risco de causar impactos ambientais. Vocês já devem ter escutado o termo, não existe atividade, não existe processo, indústria, ou qualquer outra coisa que seja, impacto zero. Não existe impacto zero em absolutamente nada. Tampouco no nosso dia a dia, no ir e vir, no consumo de alimentos, em nada. Não existe impacto zero. Portanto, se não existe impacto zero, quanto mais eu me aproximar desse zero, menor é o meu risco ambiental. E, consequentemente, menor o risco de causar danos. E, consequentemente, menor o risco de eu ser responsabilizado por um crime ambiental, por poluição ambiental, ou por outras questões administrativas que eu devo observar. Tranquilo? Portanto, quando eu falo de gestão ambiental, que é a nossa disciplina, eu estou falando que aqui eu estou planejando ações, eu estou administrando o meu processo, com foco na prevenção da geração de aspectos ambientais, bem como no controle dos possíveis impactos ambientais. Tranquilo? Isso é gestão ambiental. É claro que eu estou falando aqui no foco ambiental, estou falando no foco de prevenção e controle, mas indiretamente, não esqueçam, ou até mesmo diretamente, isso vai ter reflexo numa questão de custos para a organização. Alguns professores não gostam do termo organização, preferem empresas. Eu, sinceramente, opto por organização. Normas internacionais do meio ambiente falam em organização, não falam em empresa. Empresa, a gente pode falar num contexto de gestão empresarial, aí eu estou falando de empresa. Mas quando eu falo de uma questão ambiental, a gente pode falar em organização, tá? Então, eu entendo organização aqui como qualquer empresa, seja ela pública ou privada, indústria ou comércio, ou qualquer outra coisa que vocês possam imaginar, tá bom? Até aqui, tranquilo? Vejam que eu embalo, né? Eu embalo a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e vou falando. Me interrompam, peçam para eu repetir e a gente vai conversando.
Tranquilo? Beleza. Galera, o Brasil, antes de eu entrar nesse assunto, vou perguntar para vocês. Não pode procurar no Google. Qual é o país com a legislação ambiental mais avançada? Qual é o país com a legislação ambiental mais avançada? Tempo. Não pode procurar no Google, hein? Se eu fosse chutar, eu ia dizer que era o Brasil. Ó, o Carlos chutou Brasil, o resto foi na onda. Gilmar chutou Brasil, Stephanie Brasil. Alguém é contra? Eu sei que uma das legislações que mais cobra é o Brasil, isso sim. Porque a gente tem empresa em outro país, na verdade, e não é tão rigoroso quanto o Brasil. E pelo que a gente escuta dos nossos fornecedores, né? O Brasil tem algumas exigências que, por exemplo, países europeus não têm. Muito bom. A Patrícia pensou na Amazônia e por isso pensou no Brasil. Não tem uma relação direta, tá, Patrícia? Mas sim, vocês acertaram, tá? No chute, vocês acertaram. O Brasil é o país com o maior número de... Vou botar atos, tá? Porque não é só a lei que vive o Brasil. O Brasil vive de decretos, resoluções e outra série de atos normativos, tá? Quando a gente for falar da legislação ambiental brasileira, eu vou mostrar para vocês um painel de legislação ambiental, vocês vão ver que tem mais de 7.000 legislações aplicáveis no Brasil. É claro que nem todas estão vigentes, mas nós já passamos por 7.000 atos normativos. Leis, decretos, resoluções, instruções normativas, etc, etc, etc. Tá? Então, vejam, o Brasil realmente é um país com uma legislação extremamente avançada, uma legislação aplicável, não necessariamente é o país, digamos, com a maior efetividade legal, tá? Quantidade de leis, de atos normativos, não significa efetividade, tá? A Carla diz muitas riquezas naturais. Sim, também, tá? Isso possui reflexos, principalmente quando a gente fala de tratados internacionais, que nós vamos entrar agora, de forma breve, tá? E realmente tu tem razão, Carla, são muitas riquezas naturais, é uma biodiversidade muito vasta. Vejam que nós, antes da lei de crimes ambientais, por exemplo, que é uma lei de 98, antes dela nós não tínhamos nenhuma lei específica sobre crimes ambientais, somente em 98. Então vejam como nós temos uma legislação ainda muito nova, muito jovem, tá? É claro que, para muitas situações, nós tínhamos outras legislações que podiam, né, claro, ser aplicadas a crimes ambientais. Mas, efetivamente, né, direcionada a crimes ambientais, nós temos aí a Lei de Crimes Ambientais, que é uma lei de 1998, tá? Nós vamos ver ela mais adiante. E ali ele vai falar, por exemplo, Carla, da questão da espécies exóticas, espécies nativas. Ele vai falar de uma questão de... agora me fugiu a palavra, não é transbordo. Quando as pessoas tentam vender espécies... Meu Deus, me fugiu a palavra, meu Deus do céu. Bom, não tem problema, depois a gente recupera isso. Contrabando, olha aí, ó. Contrabando, por exemplo, de espécies silvestres, que a gente sabe muito, aparece muito na televisão, né? Por exemplo, araras, algumas outras aves também da biodiversidade brasileira. Então, são realmente espécies que não podem ser vendidas, não podem ser mantidas em cárcere, e aí entra uma série de outras coisas, tá? Então, vejo que realmente nós temos uma biodiversidade muito grande, uma fauna e flora muito vasta. E aí, claro, nós temos que proteger isso de alguma forma.
Além disso, nós somos seres humanos dotados de direitos. E um dos direitos, deixa eu pegar aqui a Constituição Federal, copiar ela para vocês. Constituição Federal de 1988. Rapidamente aqui. Vocês têm lá o nosso artigo 225. Vocês já devem ter ouvido falar nesse bichinho, né? Já ouviram falar? Já ouviram falar? Não me lembro, professor. Diz o seguinte, no caput do artigo 225 da Constituição Federal. Todos, quem são todos? Quem são todos? Nós. Veja uma coisa no artigo 225. Quem é o foco da proteção ambiental? Quem é o foco dos direitos? O ser humano. O ser humano como um ponto central. Se a gente for discutir uma questão de centralidade de direitos, se a gente for falar, por exemplo, com povos tradicionais, como, por exemplo, os povos indígenas, para eles, a natureza é o foco central, e não o ser humano. Para eles, e aí eu digo eles em termos de uma maneira geral, a gente sabe que existem pontos positivos e pontos negativos de alguns indígenas. Isso a gente vê nitidamente na mídia, né? Mas estou falando de uma maneira geral, eles têm uma relação com a fauna e a flora de uma forma mais íntima. E para eles, nós estamos aqui para servir ou para também contribuir com a natureza. E não a natureza para nos servir. Só que se nós observarmos a Constituição Federal, em grande parte dela, principalmente quando a gente fala da questão ambiental, o ponto central da Constituição Federal é o ser humano, a proteção dos direitos do homem. Tá? Tranquilo. Vamos lá. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Veja que isso aqui é bem subjetivo, né? Por quê? O meio ambiente ecologicamente equilibrado, para mim, pode ser uma coisa, para o Carlos pode ser outra, para o Paulo pode ser outra, para a Carla pode ser outra, para a Stephanie outra. E assim por diante. Portanto, aqui a gente tem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é aquele nível aceitável de qualidade ambiental. E aí, claro, nós temos algumas resoluções que determinam o que é esse ambiente aceitável, o meio ambiente aceitável para a sadia qualidade de vida. Seguindo, bem de uso comum do povo. Observem que quando a gente fala de bem de uso comum do povo, eu estou dizendo que o meio ambiente não é meu, não é teu, não é dele, é nosso. Portanto, nós devemos preservar não para nós, mas para todos. E todos devem preservar não para eles, mas para todos nós, incluindo aqueles que não estão inseridos naquele contexto. Então, bem de uso comum do povo, não é de um único indivíduo. Tranquilo? Aqui a gente já começa a entender, quando a gente tem uma relação do homem com o meio ambiente, a proteção é da coletividade. A proteção é do meio ambiente, não a proteção do homem. Quando a legislação ela vem para efetivamente proteger algo, ela vem para proteger o meio ambiente, ou seja, a coletividade, aquele que todo mundo tem direito, e não aos interesses individuais. É por isso que eu não posso construir a minha casa onde eu bem entendo. É por isso que eu não posso usar a matéria-prima disponível, os recursos naturais disponíveis, da forma como eu bem entender. Porque aquele recurso não é meu. Por mais que a propriedade, aquela área, seja de minha propriedade, o meio ambiente, o solo, o ar e tudo que está ali inserido, não é meu. É de todo mundo. Por isso que eu não posso fazer o que eu bem entender. Estão entendendo? E aí diz que esse meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida. Tanto é essencial à sadia qualidade de vida, que não sei se vocês sabem, né, mas diversos partidos políticos entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade
contra o governo brasileiro, devido aos seus atos contrários à preservação ambiental, que, consequentemente, tem afetado a saúde da população, a qualidade de vida, os direitos ao trabalho, os direitos à alimentação saudável, direito à água e outra série de direitos. Então, vejam que o meio ambiente é um dos direitos. Só que esse direito meio ambiente, ele tem reflexo sobre a vida, que é um preceito fundamental. Todo mundo só consegue, obviamente, respirar tendo vida. E essa vida tem que ser uma vida sadia. E quando eu influencio no meio ambiente, eu estou influenciando na qualidade de vida, eu estou influenciando na qualidade de trabalho, no meio ambiente do trabalho, eu estou influenciando na forma no qual eu produzo os alimentos e, consequentemente, eu disponibilizo esses alimentos, e também na questão da disponibilidade de água. Então, vejam que um direito interfere em outros direitos fundamentais do ser humano, do indivíduo. E aí, então, esses partidos políticos entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, e depois ela foi transformada em um outro tipo de ação, contra o governo brasileiro por estar afrontando direitos fundamentais do ser humano. Um deles é a sadia qualidade de vida. Sendo que o Brasil é signatário de diversos tratados internacionais, no qual ele diz que se compromete à proteção do meio ambiente e, consequentemente, à proteção da vida, da dignidade humana, da alimentação, né, do direito e acesso à alimentação e à água, direito ao trabalho digno, direito a, ou melhor, proteção da biodiversidade das comunidades tradicionais, e tudo isso é influenciado pelo meio ambiente. Certo? E aí, claro que essa ação direta, ela é direcionada ao Supremo Tribunal Federal, que já reconheceu, inclusive, a ação e está em vias de julgamento. Tranquilo? Então vejam como é um negócio muito interessante o meio ambiente. Tá? E ainda segue, né? Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Primeiro, impondo-se ao poder público, me parece aqui ser mais nítido, mais plausível, por uma questão de que é o poder público que estabelece leis, que fiscaliza e assim por diante. E a coletividade somos nós. Nós temos o dever de defender o meio ambiente, ou seja, evitar que danos ocorram ao meio ambiente, quando nós temos o conhecimento sobre um possível dano ou a iminência de um possível dano. E também temos o dever de preservá-la. As nossas ações têm que ser no intuito de preservar o meio ambiente. E aí entra um ponto importante, aqui eu repito, que diz o seguinte: para as presentes e futuras gerações. Dilmar e alguém tinha colocado, eu vou ver aqui quem é que tinha colocado. Dilmar e Jéssica. Eu acho, olha aí, a Jéssica já se acusou. O que é esse, Jéssica, já que tu botou, para as presentes e futuras gerações? Sustentabilidade, olha aí. Chegamos a um conceito extremamente importante que traz o artigo 225. Sustentabilidade, presentes e futuras gerações. Preservar hoje para o amanhã. Certo? Jéssica, o que é sustentabilidade para ti? Vê se tu consegue me ajudar aí. Vamos ver se eu sirvo um chino aqui. Olha lá. Já vou ler. A Jéssica diz o seguinte: é uma relação entre o que o ser humano precisa
e o que a natureza oferece. É uma relação entre o que o ser humano precisa e o que a natureza oferece. Dilmar, tu que colocou sustentabilidade, está aí comigo ainda? O que é sustentabilidade para ti? Deixa eu ver mais alguém aqui para me responder. Vou pegar alguém que não tem foto, que eu não conheço. Aqui, ó, o primeiro que aparece para mim é o Roberto. Roberto, o que é sustentabilidade para ti? Vocês estão aí comigo? A Isadora respondeu ali, ó. Para mim é equilíbrio. Está certo. A Sandra respondeu também. É a gestão dos recursos para que não se esgotem para as gerações futuras, pois os recursos que temos são finitos. Daiane, usar recursos naturais de forma responsável. Mais alguém? Se eu colocar o atendimento à legislação, não copiei nada disso, tá? É o atendimento à legislação ambiental vigente. Aí tá ali, ó. A Carla botou, né? O uso da forma adequada, mantendo para o futuro o mesmo que hoje temos. Eu coloquei o seguinte, é o atendimento à legislação ambiental vigente. Esqueci até da crase. Galera, está correto eu dizer que é o atendimento à legislação ambiental vigente? Acredito que sim, mas não seria só por isso, né? Bem, galera, sustentabilidade não é atendimento à legislação. Não é atendimento à legislação. Por quê? Porque atendimento à legislação é uma obrigatoriedade. Atendimento à legislação é uma obrigatoriedade. E digo mais, lei é limite. Lei é limite. Lei não é forma de prevenção. Lei não é forma de prevenção. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Quando eu estou me referindo a uma empresa, uma indústria, quando eu vou lançar os meus efluentes em um determinado corpo hídrico receptor. Quando eu vou lançar os meus efluentes em um determinado corpo hídrico receptor, certo? Depois de um tratamento, obviamente. Eu tenho um determinado limite de lançamento. Se eu atender este limite, significa que eu não estou emitindo poluentes? Lançando poluentes? Não, atendimento ao limite não quer dizer que você não esteja lançando, né? Porque você tem que atender os limites aceitáveis, né? Que, por exemplo, a FEPAM exige para você soltar água dentro de um recurso hídrico, né? Perfeito. Portanto, eu não posso dizer que atender legislação é ser sustentável. Bom, esse é o primeiro ponto para quem quer
para quem quer trabalhar com processos gerenciais, para quem quer trabalhar com gestão ambiental, esse é um primeiro ponto a raciocinar. Uma empresa não pode se dizer sustentável quando ela simplesmente atende a determinada legislação. Porque legislação é uma obrigatoriedade. E sustentabilidade, pegando da onde que vem o conceito de sustentabilidade, sustentabilidade não é só atender a legislação. Atender a legislação é o mínimo, é o obrigatório por lei. Ser sustentável significa tomar atitudes de prevenção, tranquilo, Dilmar, fica tranquilo. Tomar atitudes de prevenção da poluição ou prevenção da geração de aspectos ambientais que podem me causar determinados impactos. Então, por exemplo, agir de forma a promover a educação ambiental, seja da comunidade interna ou externa à organização, promover ações de estratégias internas de eficiência energética, de eficiência produtiva, estratégias de implantação de um sistema adequado para a verificação dos possíveis riscos que aquela organização pode ocasionar. Sustentabilidade é uma série de coisas que acontecem que não correspondem diretamente ao atendimento da legislação. Sabe aquele, quando a gente escuta assim, sabe aquele algo mais? Sabe o algo a mais? Isso é ser sustentável. Sabe, por exemplo, responsabilidade socioambiental? Sabe, ter determinadas responsabilidades em termos de compra da melhor matéria-prima, da matéria-prima mais adequada, de uma matéria-prima certificada. Já ouviram falar nesses termos? Bom, aí eu posso estar falando de uma questão sustentável. Ninguém me obriga, em termos de empresa, a comprar matéria-prima da empresa X. Ninguém me obriga a fazer isso. Eu opto por comprar da empresa X ou da empresa Y, da empresa Z, W. Eu opto. E para optar nessa compra de matéria-prima, eu analiso uma série de questões. Eu analiso quanto isso vai me custar. Eu analiso o seguinte, olha, qual é o objetivo ambiental da minha organização? Qual é a política ambiental da minha organização? Se a política ambiental da minha organização é a sustentabilidade, é ser uma empresa sustentável, eu não posso focar só no primeiro ponto, um dos pontos, do tal do tripé da sustentabilidade, que hoje não é mais tripé, que é a questão do lucro. Lucro. O lucro, se a gente for pensar no tripé da sustentabilidade, o que está sempre em cima é o lucro, dinheiro. Gilmar diz para ajudar a diminuir danos ao meio ambiente e conscientizar as pessoas a cuidarem mais do meio ambiente do planeta. Exato. Galera, ninguém aqui está falando que é para plantar mais plantinha. Ninguém aqui está falando isso. A gente está falando de coisas efetivas, e não significa que plantar plantinha não resolve. Resolve muita coisa, mas não tudo. Tá? Aí eu sou meio, nesse sentido, eu sou meio crítico, eu posso dizer assim. Porque determinadas ações ambientais é muito mais para bonito do que para efetivamente nos trazer um resultado. E quando eu falo de sustentabilidade empresarial, eu estou dizendo que essa empresa no qual vocês estão inseridos, no qual vocês estão fazendo a gestão dessa empresa, ela precisa se preocupar não com o atendimento à lei. Ela precisa se preocupar em como, por exemplo, o meu cliente está me vendo. Ela precisa se preocupar, por exemplo, como que os meus fornecedores me veem. Como é que o comércio me vê? Como é que os meus stakeholders me veem? Qual é o objetivo desses caras?
O que eles estão esperando de mim? Eu preciso fazer coisas para eles. Para que eles realmente acreditem em mim, para que eu, de fato, demonstre a sustentabilidade. Portanto, eu posso escolher, lembram, né? Eu posso escolher de quem eu vou comprar. Eu posso comprar do mais barato, ou eu posso comprar daquele que tem uma certa responsabilidade por trás daquela matéria-prima. Que para ele, por exemplo, talvez comprando aquela matéria-prima não trará grandes lucros, mas permitirá a ele fazer uma análise completa desde da onde vem essa matéria-prima, passando pelo processo, passando pelo consumidor, até o seu destino final. É o que a gente chama de fazer uma análise do ciclo de vida por completo. Bom, aí eu estou começando a pensar em questões sustentáveis, em sustentabilidade. Caso contrário, não é sustentabilidade. Portanto, essa é a primeira tarefa para a gente entender o que é ser sustentável. E o primeiro ponto é pensar, a empresa no qual eu estou inserido diz que é sustentável? Se ela diz que é sustentável, quais são as ações que ela realiza? Aí você pode dizer, a minha empresa trata os efluentes que ele gera. Mas só um pouquinho, tratar efluente não é uma obrigação legal? Se eu não tratar o meu efluente, eu não posso sequer lançá-lo ao corpo hidroreceptor, porque eu não vou estar com os parâmetros dentro dos limites, concordam? Portanto, tratar efluente não é mais do que a obrigação da organização. Então, tratar o efluente não é ser sustentável. É uma parte dele. Eu poderia ser realmente irresponsável e não tratar e jogar no meio ambiente de uma maneira bruta, né? Mas tratar efluente, ações de controle ambiental, por exemplo, instalar filtros em chaminés, lavadores de gases e outra série de equipamentos de controle das emissões atmosféricas, isso é obrigação legal. Eu não sou obrigado a instalar filtro, mas eu sou obrigado a tratar as minhas emissões. E aí eu, dentro do meu contexto, vou verificar qual é a melhor tecnologia aplicável. Mas isso é obrigação legal. O que não é obrigação legal? É eu fazer educação ambiental com os colaboradores para eles entenderem o contexto. Para eles entenderem que aquela pequena ação que eles vão fazer, dentro de um processo complexo, pode ter reflexos mais adiante, seja no aumento do risco ambiental da organização, seja na baixa eficiência produtiva e, consequentemente, aumento na geração de resíduos, emissões e efluentes, seja trazendo a comunidade externa para dentro da organização, para que ela, de fato, participe de algumas decisões da organização. Vejam, isso é uma tarefa que nenhuma empresa é obrigada a fazer. Mas se ela fizer e a vizinhança, a comunidade, entender e colaborar para que a empresa tenha melhores indicadores ambientais, e o foco da sustentabilidade é melhorar os indicadores ambientais daquela organização, então, tudo que colaborar com essa melhoria de indicadores, eu posso dizer que o meu caminho está no sentido da sustentabilidade. Professor, isso é muito subjetivo porque é aplicável só a empresas de médio e grande porte. Não é não. Eu posso aplicar isso na minha casa, no meu escritório, eu posso aplicar isso em qualquer lugar, não importa o tamanho da empresa, o tipo de atividade, absolutamente nada. Absolutamente nada. Galera, pode ser uma cafeteria, galera. Uma cafeteria simples. Ali eu posso ter um sistema sustentável. Melhor, inclusive, que grandes empresas. Só que, claro, é uma série de ações e objetivos que aquela empresa tem que tomar. Professor. Pode falar, Carla. Seriam, ver se eu estou entendendo, seriam atitudes e ações em que eu leve em consideração não aquilo que a lei me obriga a fazer, mas aquilo que efetivamente eu faço e que traz um bom resultado no todo, tanto para o meio ambiente como nas minhas ações internas e no meu gerenciamento. Veja, Carla, tu comentou uma coisa que é importante. Desculpa. Tu comentou que não é
atender uma legislação. Não, também é atender a legislação. Mas só atender a legislação não é sustentabilidade. Sustentabilidade é aquilo que eu sou obrigado a fazer, em termos de prevenção e controle ambiental, como atender a legislação ambiental vigente, certo? Esse é um dos pontos. Mas só atender a legislação, eu não estou sendo sustentável. Eu preciso, dentro do contexto da minha organização, dentro do foco da minha organização, estabelecer ações para melhorar os indicadores ambientais dessa organização. E que ações são essas? Pode ser uma ação de educação ambiental, pode ser uma ação de, por exemplo, projetos ambientais e sociais com a comunidade, pode, por exemplo, um gerenciamento diferenciado dos resíduos sólidos que não estão previstos nas minhas obrigações legais. Então, por exemplo, na obrigação legal, eu tenho o sentido de destinar os resíduos de maneira ambientalmente adequada, tá? Essa é uma obrigação legal. Agora, não necessariamente eu preciso destinar os resíduos a um local ambientalmente adequado. Eu posso gerenciar esses resíduos de uma maneira diferente. Eu posso promover, por exemplo, uma relação direta com cooperativas de reciclagem, por exemplo. Eu não sou obrigado a ter relação com cooperativas de reciclagem. Eu posso descartar os meus resíduos, né, fazer com que eles se destinem a um aterro sanitário e não preciso me preocupar com isso. Eu não tenho obrigação dessa relação com as cooperativas. Mas é uma forma diferente de tratar os meus resíduos. Entendeu? Então, são ações que não estão exclusivamente focadas em atendimento à legislação. São ações que, internamente ou até mesmo externamente, vão fazer com que os indicadores ambientais da minha organização melhorem cada vez mais. Indicadores são números. Números. Quando eu melhoro os meus números, os meus indicadores, significa, então, que eu estou indo no foco da sustentabilidade. E a sustentabilidade, galera, é um elemento inalcançável. Porque a sustentabilidade eu tenho que estar sempre buscando. Não significa que eu nunca vou ser sustentável. Não, eu posso ser sustentável. Mas a sustentabilidade em si sempre é algo a ser alcançado. Por isso que a gente fala em melhoria contínua, por isso que a gente fala em melhoria de indicadores. Por quê? Porque o foco está lá, e eu estou alcançando, eu estou melhorando, e eu vou indo, e eu vou melhorando, e eu vou buscando novos indicadores. Certo? Isso é ser sustentável. Espero que eu tenha te respondido, Carla. O Dilmar colocou ali. Deixa eu ver. Plast-Weber é um grande exemplo aqui na Feliz, faz ótimas ações. Pois então, a Plast-Weber, ela... Lembra, pegando o gancho da Plast-Weber, eu quero falar sobre, rapidamente, que nós já estamos quase no final da nossa aula, tá? A sustentabilidade tem uma questão voltada a um tal do tripé da sustentabilidade. Hoje, a grande maioria dos autores não fala mais em tripé, porque ele não separa, por exemplo, a questão econômica, a questão social e a questão ambiental, que é a questão do tripé. Então, primeiro nós temos aqui a questão econômica, o lucro, né? Depois a questão social e a questão ambiental. Novos autores, estão fazendo com que esses três elementos, eles estejam um inserido dentro do outro, que um complemente o outro, e que eles não estejam separados como um tripé, porque eles têm que andar junto, tá? E se a gente for pensar no exemplo da Plast-Weber, que o Gilmar comentou, tem, por exemplo, algumas ações que eles realizam. Eles recebem resíduos que eles não são obrigados a receber da população. Então, eles fazem, muitas vezes, em determinados períodos, campanhas de recolhimento de determinados resíduos que eles não são nem um pouco obrigados a realizar. Mas eles têm uma determinada responsabilidade, seja ela moral ou social, ou seja, responsabilidade com a comunidade da Feliz. Eles criaram essa responsabilidade. Ninguém deu isso para eles. Eles criaram essa responsabilidade de tomar ações para contribuir com a gestão ambiental do município. Entendam isso. Da mesma forma, é claro que,
para eles isso tem um custo. Isso faz com que a lucratividade deles em determinados momentos se reduza. Eles não têm, muitas vezes, a lucratividade como eles poderiam ter, como uma empresa comum. Então, o que eles fazem? Eles reduzem a lucratividade para fazer com que a responsabilidade social e ambiental também prevaleçam. E aí eles não mantêm o tripé separado, cada elemento separado, o elemento econômico, do social e do ambiental. Eles unem os três elementos e eles andam sempre em harmonia. Essa é a ideia também da questão do desenvolvimento sustentável. Se desenvolver economicamente sem deixar de lado, ou seja, de forma harmônica, com as questões sociais e as questões ambientais. Esse é o foco do desenvolvimento sustentável. E que vai dar para aquela determinada empresa um título, um selo, um conceito sustentável. Tranquilo? Então vejam que tudo isso engloba uma gestão empresarial, uma gestão ambiental. E olha só, a gente só está vendo uma questão que é o conceito da disciplina e um dos direitos fundamentais que traz no artigo 225 da Constituição Federal. E nós já vimos essa série de outras coisas. Tranquilo? Galera, ficou claro isso que nós vimos agora para vocês? Sim, bem tranquilo. Tranquilo, Paulo? Jéssica sim, Stephanie sim, Vanessa também, o resto ali também, beleza. Essa questão da Plast Weber, professor... Desculpa, Paulo, eu não estou te escutando bem. Essa questão da Plast Weber, você está me ouvindo agora, professor? Sim, estou te ouvindo. A gente tem uma parceria com eles, tá? Que todo o plástico que a gente consome hoje, a gente compra deles, e esse nosso plástico, o grande volume que a gente consome, né, acaba gerando um grande volume de resíduo de plástico, que a Plast Weber compra de volta, ela reprocessa o plástico e a gente compra o plástico reciclado novamente. Então, dá para se dizer que é uma logística reversa, é um ciclo, né? É o que nós chamamos, às vezes, de economia circular, né? Nós vamos ver o conceito de logística reversa e economia circular. Vejam que uma coisa é a logística reversa e outra coisa é a economia circular, tá? A logística reversa está inserida dentro da economia circular. Nós vamos ver isso, a logística reversa, principalmente quando nós vermos a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Afinal, o que é essa logística reversa? Quem deve realizar? Lembra, ó, a palavra deve, obrigação. Quem é que deve realizar a logística reversa? Quem não deve? A responsabilidade compartilhada, não só das organizações, mas também dos indivíduos, das pessoas, dos consumidores. Isso nós vamos ver tudo na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas é interessante esse teu exemplo, Paulo. Interessante. Eles compram de vários locais, né? Eles trazem até de outros estados os plásticos. Tá? Isso é muito interessante. Galera, dito isso, e para realmente agora sim, para finalizar, essa nossa primeira aula vai um pouquinho mais, é um conteúdo, às vezes, talvez não tão aprazível assim, mas é necessário. Galera, o Brasil começou a inserir questões ambientais nas suas leis e nas suas ações através de tratados internacionais. Isso começou no Tratado de Estocolmo. Tratado de Estocolmo, na Suécia, em 1972. Veja, 1972, galera, é ali. Não é tanto tempo atrás, não. Tá? 1972, a primeira conferência das Nações Unidas para o desenvolvimento humano e meio ambiente. Claro que o foco sempre é o ser humano como ponto central, né? Como a gente comentou ali. E através desse Tratado de Estocolmo é que começou então a surgir os primeiros conceitos de desenvolvimento sustentável, o conceito de sustentabilidade. E aqui é que começam as primeiras influências sobre a gestão ambiental e empresarial. Começou em 72? Sim, galera, em 72. Por quê? Porque lá em 72, os países, claro, se reuniram, né? E chegaram, na verdade não chegaram em 72, né? O acordo foi efetivado mais adiante. Porém, eles entraram num acordo de que
o poder público teria que tomar ações junto com as organizações privadas, e aí entenda-se, empresas, para minimizar os impactos ambientais, reduzir a emissão de gases de efeito estufa, do aquecimento global. Vejam que tudo isso está interligado com as empresas. Galera, quem é que, em grande parte, emite emissões é maravilhoso, né? O professor é fantástico nessas redundâncias. Quem é que, de fato, emite contaminantes atmosféricos? Empresas, transportes, certo? Então, digamos que a Conferência das Nações Unidas em 1972, ela traz como foco na redução das emissões de gases, que terão influência direta nas empresas. Tanto é que o Brasil não assume a responsabilidade diretamente em 1972, porque o Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, os subdesenvolvidos, como vocês queiram intitular, ele não entrou de cara no tratado. Por quê? Porque para ele, essa forma de reduzir as emissões era uma forma de barrar o desenvolvimento econômico do Brasil, que estava em plena expansão. E aí o Brasil, entendendo que isso poderia ser uma forma dos países desenvolvidos, aqueles que já estavam em plena industrialização, era uma forma daqueles países barrarem o desenvolvimento econômico, industrial desses países menores, os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. E o Brasil, contrariado, claro, não assumiu de cara esse tratado. Mas depois, obviamente, ele foi convencido. Dada a importância que vocês já me falaram, inclusive, dada a importância ambiental que o Brasil tem no mundo, ele foi convencido a assumir também os tratados ambientais, tá? E, claro, através disso, é que começam, então, a surgir algumas legislações ambientais, algumas resoluções, alguns decretos, fazendo com que o Brasil, de fato, implemente políticas públicas de prevenção e de controle da poluição ambiental, tá? Então, com isso eu fecho o conteúdo. Deixa eu ver que alguém colocou, a Patrícia comentou. E como você também falou, professor, a respeito do lucro e tal, produtos da Plast Weber, que vendemos aqui no meu trabalho no mercado, são um pouco mais caros por conta de todos os processos e tal, mas os clientes só olham o preço e compram mais barato, sem ver a parte sustentável dos produtos deles. Falta refletirmos mais sobre isso na hora da compra também. Perfeitamente, tá, Patrícia? É exatamente isso. É exatamente isso. Então, aí tu imagina, tá, Patrícia? A gente está falando do indivíduo, nós enquanto consumidores de determinados produtos no mercado. Agora, vamos pensar isso numa questão empresarial. Não está falando aqui de 5, 10, 20, 50 reais. Está falando aqui de milhões, muitas vezes. De milhares de reais. E que tem influência direta até mesmo na continuação, né, da empresa, na perpetuação da empresa. Então, é muita grana. Então, realmente, quando a empresa adere uma gestão empresarial responsável, de fato, ela tem que observar uma série de coisas. Por isso que eu digo que comprar determinado produto vai dizer muito sobre a responsabilidade ambiental daquela organização. Muitas vezes a responsabilidade ambiental está, não posso dizer mais, tá? Mas está muito refletida na forma como eu compro minha matéria-prima do que da forma como eu produzo meu produto. Isso diz muito sobre a empresa. Não significa que é só isso, tá? A gente tem que analisar o contexto inteiro. Mas isso já diz muito. Tranquilo? Patrícia, ótima intervenção, tá? Muito obrigado. Galera, com isso, eu encerro a nossa aula de hoje. Estou extremamente satisfeito. Atingimos o nosso objetivo introdutório. Tá? Na próxima aula, nós vamos ver ainda um outro princípio fundamental, preceito fundamental, relacionado à parte ambiental, e daremos início aí a algumas legislações, políticas públicas
falaremos muito ainda sobre gestão empresarial e como, dentro da organização, nós podemos, então, gerenciar esses aspectos ambientais. Como é que a gente analisa isso? Como é que a gente pega a nossa empresa, o nosso escritório, a nossa casa, e a gente consegue analisar os aspectos que têm interferência nos meus indicadores ambientais? Tranquilo? Fechou, galera? Fechou aqui para a nossa gravação da aula de hoje.